Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar a divina providência. Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos, Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa bênção. Permita que os espíritos superiores, os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores venham nos auxiliar, venham nos amparar, venham nos trazer a luz do entendimento, para que possamos assimilar no Senhor as orientações, as instruções. Que o grande Mestre Jesus, que toda a sua equipe socorrista esteja conosco, o nosso anjo guardião, que toda a nossa equipe de trabalho venha estar, Senhor, nos auxiliando. E pedimos, Senhor, neste momento, a vossa permissão para iniciarmos as nossas atividades, Senhor, da noite de hoje. Que assim seja. Esta aula do Evangelho, esse estudo, é de um estudo belíssimo, quando nós conseguimos entender o fluido, a energia fluídica. Por essa razão, o Espiritismo, o Evangelho, ele deve estar complementado com o Livro dos Espíritos e a Gênesis, céu e inferno. Não é só o Evangelho, porque senão nós ficamos falando igualzinho a todo mundo. E nós somos espíritas, temos conhecimento de fluidos. Amai os vossos inimigos. O Espiritismo, bem compreendido, sobretudo bem sentido, facilita a prática do Cristo e a fé inabalável. Então, o espírita, quando ele conhece com profundidades as leis da vida, a lei dos fluidos, a ação desse magnetismo, nós começamos a evoluir. Então, vamos lá estudar o cristianismo. Por que o cristianismo é tão perseguido? Porque é altamente profundo. A doutrina dos espíritos, ela vem aqui como a renovação daquilo que o Cristo falou, para ficar bem entendido. Retribuir o mal com o bem. Então, a pessoa que ela não tem o espiritismo e o conhecimento da doutrina, ela não entende isso. Retribuir o mal com o bem. O que é o mal? O mal é a forma pensamento. O mal é o desejo da criatura. Então, a pessoa tem um desejo, tem a energia, tem o pensamento, ela usa a sua vontade, a energia vital do seu organismo, a sua mente, e causa um efeito. Então, o ódio, o pânico, o temor, a miséria, a tristeza, é um fluido causado pelo mal. E se o mal é um pensamento, só um pensamento do bem pode tirar o pensamento mal. Por esta razão, é importante conhecer a doutrina dos espíritos, a ação dos fluidos sobre a matéria. E aí nós vamos começar a trabalhar, porque a minha mente voltada ao desejo do bem e ao objetivo que eu quero alcançar, que eu vou destruir o mal. O que é o bem? O bem é o poder de transformar os fluidos, quer das pessoas vivas, quer das pessoas mortas. Os espíritos vivos e mortos podem modificar, dirigir, mudar
constituição dos fluidos. Quem aprendeu a prece de Francisco de Assis, essa é a transformação do ensino de Francisco de Assis, de autoconhecimento, a elaboração do mal, do ódio e transformá-lo em amor. É muito difícil de entender a prece de Francisco de Assis quando nós não temos o conhecimento profundo da mente do ser humano e o que é que ele pode fazer e o que é que uma mente positiva ela pode realizar. Então, o pensamento, se existir uma severidade, nós, médios, podemos transformar em afabilidade. Desintegra a severidade, desintegra o ódio, queima, solve, limpa esse ódio, o temor, o mal. Então, o mal, o temor, é a mente humana, é o desejo que faz. E esse temor fica dentro da nossa casa. O ódio fica dentro da nossa casa. Fica nos móveis, nas cadeiras, no chão, no teto, no tapete, na cama. E somente o desejo do bem, na desagregação da matéria escura, para tornar a afabilidade, amor, esperança, o bem. Então, toda a tristeza de dentro da nossa casa, quando você solver as partículas de tristeza, você pode cristalizar a alegria. Então, é sempre uma limpeza, é sempre como manter a casa limpa, o carro limpo, o armazém limpo, tudo limpo, o hospital limpo, porque senão vai criar bactérias. Então, é o mesmo processo. O médium tem que limpar a sua casa e tirar as partículas ruins e negativas com o seu desejo, porque você quer limpar a sua casa, porque você deseja. É você que limpa com a sua mente, é você que ora para limpar, é você que pede para restaurar o equilíbrio no teu lar. Para realizar, eu preciso da partícula divina, a energia do Criador. Eu preciso ir buscar. Nada nós podemos fazer sem a energia do Criador. Deus é misericórdia infinita. Deus é inteligência suprema. E Ele nos colocou aqui para um aprendizado. A maldade é para ser modificada. E nós estamos em evolução, em aprendizado da alma, para transformar a Terra num mundo de regeneração. Todos os seres humanos têm que trabalhar na sua mente, tem que fazer com que a sua mente modifique o ambiente familiar, o ambiente do trabalho, que nós sejamos justos, bons, benévolos, e temos que tirar toda a maldade ambiental do local, do ambiente. É a mente que faz isso, é o desejo da mente. Então, onde houver ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desprezo, tristeza, trevas, que eu transforme. Então, o médium ele tem que desagregar, queimar, solver, desmagnetizar as partículas do ódio, da raiva, do erro. A maldade ela tem que ser tirada de dentro do nosso lar. Então, você tira e começa a colocar a partícula do amor, do perdão,
da união, da fé. Distribua a fé no teu lar. Distribua a verdade, a esperança, a alegria, a luz. Quem põe esse bem-estar é o médium através da sua oração, através do seu desejo. Ele tira a partícula escura e coloca as partículas luminosas, benevolentes e de amor, de progresso, do que ele desejar. Não adianta você, médium, ficar quietinho. Essa teoria que falaram para você, ela está equivocada. Deus sabe do que você precisa, isso está errado. Aquele que disse para Deus sabe do que você precisa. E o Evangelho te fala: pedi e obtereis, batei e abri-vos-á. Então, essas teorias falhas, em que deixa a pessoa inútil, porque ela não ora por ela não pede por ela. Então, não caia nessas esparrelas em que não foi colocada para mim e para muitos outros. Isso não é a realidade para aquele que estuda. A nossa mente é pródiga. A nossa mente realiza. A nossa mente faz todo o bem que nós desejarmos fazer. A nossa mente impede a maldade. Nós podemos fazer todo o bem que assim o desejarmos. Então, isso terá que pedir. Não adianta ficar esperando que vai cair do céu, porque não vai cair. Todos aqueles que estão esperando até hoje estão vendo as coisas ruins e tudo de mal cair na sua cabeça. Porque os espíritos e Deus, toda essa energia, quem trabalha é você. É você que tem que trabalhar. Os espíritos são doadores. Deus emana a sua energia constantemente. Mas quem pega essa energia para trabalhar é você. É você que faz esse grande trabalho com a energia do Criador. Amai os vossos inimigos, vivos e mortos. Quem são meus inimigos? São os cobradores, os obsessores, os pseudos sábios, familiares, caluniadores, enganadores, difamadores, perseguidores, duelistas. E esses nossos inimigos, que vêm com a sua energia mental para destruir a nós, destruir a nossa família, precisa ser solvida. Todas essas ideias mentais sujas, imundas, elas precisam ser retiradas, esterilizadas da nossa casa, as ideias mentais. É isso que o médium tem que aprender. Os vivos e os mortos emanam o mal, porque são maus. E somente o bom pode vencer a maldade. A fortaleza da alma, a fé. A fé te curou, a fé te salvou. Quer dizer, se temos fé, coragem e abnegação, nós podemos vencer. E nos fala, filhos de Deus, que faz levantar o sol para os bons e maus. Então, somos nós que usamos o fluido cósmico universal. São as emanações dos grandes espíritos. E somos nós, médios, que aurimos para nós, puxamos essas energias para nós, para que nós possamos elaborar, trabalhar, crescer e produzir dentro da nossa família. A chuva de fluidos curadores para o justo e injusto. Todos aqueles, por mais imperfeito que seja, nós somos filhos de Deus. E quando nós orarmos para Deus, Ele virá e nos auxiliar.
Nós somos criados por uma partícula divina. Passamos pelos reinos inferiores da natureza. Passamos pelo reino do vegetal. Passamos pelo reino animal. Estamos aqui no reino dos homens para unir toda a energia do Criador e nos transformar, modificarmos todo o nosso DNA, modificar a nossa alma, o nosso perispírito, tirando de dentro de nós as imperfeições, os ódios, as raivas, vingança, os desamores, as impiedades. É isso que a doutrina dos espíritos vem nos ensinar. Quando nós também observamos nas manifestações dos espíritos, que eles também vêm com o seu ódio, com a sua raiva e com as suas vinganças, e que nós o fazemos compreender como filho de Deus, que eles precisam mudar, sair das regiões inferiores da sua mente e buscar a luz, buscar a esperança. Porque não importa a inferioridade do espírito, mas a sua evolução, o seu crescimento moral e espiritual. Essa é a grandiosidade da doutrina dos espíritos. Todos nós crescemos e construímos um mundo melhor. A recompensa, o auxílio a todos os espíritos sem distinção. Fazei o bem a todos sem esperar coisa alguma. Então, para nós espíritas, nós auxiliamos todos os espíritos de todas as ordens, de todas as situações, de toda a sua inferioridade, de todas as religiões, de todos os credos, de todas as nações. O que nos importa é o trabalho socorrista que nós devemos fazer para os vivos da nossa casa e para os mortos da nossa casa. Esse é o nosso grande trabalho redentor. Qual é a maior imperfeição que poderia impedir nós, médiuns? O egoísmo e o orgulho. O que é o egoísmo? É quando nós não queremos trabalhar, doar, fazer algo daquilo que sabemos em benefício do próximo e nem de nós mesmos. Estamos preguiçosos em cuidar de nós, velar por nós, cuidar dos nossos filhos. O nosso orgulho, a nossa vaidade. O orgulho e a vaidade não está na roupa, não está no ouro e não está na prata, está dentro da alma. O egoísmo está dentro da alma. Não julgue as pessoas pelo lado de fora. Não julgue pelo ouro e pela aparência. Porque a humildade está dentro da alma da criatura e não na aparência. O egoísmo também está dentro da alma. A pessoa fala, eu vou te ajudar. Quando ela vira as costas, ela dá um sorriso de mofo e fala, eu nunca vou ajudar. Então, é isso que nós temos que entender. O caráter das pessoas tem um verniz. E nós precisamos olhar além desse verniz, além da roupagem, mas ver a alma, como a alma está, como a alma age. Se essa alma é branda, é pura, é nobre, é justa, nós não podemos ser enganados. Nós precisamos acordar e ter os olhos para ver a verdade, além das paredes. O egoísmo desmagnetizado, ele se transforma em caridade. É o pensamento trabalhando. O orgulho modificado, ele se transforma em justiça.
O orgulhoso, o dia que você tira de você o orgulho, você se torna uma alma que compreende a justiça. E quando nós tiramos o ódio, nós podemos cristalizar o amor. Esse é o trabalho do médium, o redentor, em busca do bem com as forças eletromagnéticas da alma. Nossa alma é poderosa, contém forças dinâmicas, e nós precisamos estudar a nossa alma, compreender a grandiosidade da nossa alma, para compreender o perispírito, para compreender o nosso corpo físico. Amar o inimigo é tirar o obstáculo. Então, o que eu tenho que tirar do meu inimigo, do meu adversário, contrário, obsessor, dominador? Eu tenho que tirar o ódio. Eu tenho que tirar o rancor, a vingança. Eu tenho que desmagnetizar a ideia pensamento, para que esse pensamento não adentre a minha casa e nem aos meus filhos, e nem ao meu lar. Reconciliar com o nosso inimigo é evitar com palavras e atos para prejudicar. Então, as nossas palavras, nossos atos serão de reconciliação, de mudanças fluídicas, de trabalho mental, junto com as nossas equipes de trabalho, elaborando um processo de melhoramento dentro dos nossos lares. Retribuir o mal com o bem é apenas uma troca de fluidos. Para os espíritas é muito diversa a maneira de ver a prova e a expiação. É a missão de socorro, é o ser superior ao adversário, é a alma espírita maior em virtude. Por essa razão, nós espírita trabalhamos constantemente na nossa reforma íntima. Arrancamos até as raízes as nossas imperfeições. Queimamos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, para nos melhorarmos adiante do trabalho redentor. Os inimigos desencarnados. Indulgência para com os vivos será sempre a mesma: assimilação e repulsão dos fluidos. Se os vivos eles emitem, irradiam, vibram os seus ódios, é o mesmo processo: desagregação da matéria e o socorro das almas. Os mortos, através do conhecimento, o Espiritismo fala das leis de relação que nós temos com os mortos. Os mortos estão constantemente ao nosso redor. Eles estão constantemente intrometendo na nossa casa, na nossa vida, no nosso destino. Quando os mortos são bons, eles nos ajudam. Quando os mortos são maus e perversos, eles nos prejudicam. Mas nós temos um dom maravilhoso de entendimento, de visão, de percepção, de diálogo com os mortos, e podemos socorrê-los e aliviá-los toda vez que eles vierem até nós. Esse é o nosso grande compromisso. E é assim que a nosso lar, a nossa casa, deixa de ser obsediada e infeliz, para trazer a paz e a harmonia tão necessária. Esse é o nosso trabalho. Então, nós espíritas devemos estar constantemente no nosso trabalho redentor. Assim, o médium deve fazer a proteção do seu lar. A proteção, pedir aos espíritos que proteja o seu lar, que proteja a sua casa, que proteja seus filhos, o seu trabalho, o seu pão de cada dia.
pela caridade, nós podemos extinguir o ódio do encarnado e do desencarnado. Isso é doutrina dos espíritos. É isso que está lá no Evangelho. Amai os vossos inimigos. E somente os médios e os espíritas, estudiosos, compreendem esta lição do Evangelho. A grande lei de solidariedade e fraternidade universal. Então, nós prestaremos socorro para a nossa família e para aqueles que aqui vierem até nós. Esse é o nosso grande trabalho. E eu espero que vocês tenham entendido a visão espírita do Evangelho, porque muitos de nós lemos e não compreendemos a profundidade desse ensino. Somente aqueles que estudam, que conhecem os fluidos, que têm protetores, que têm meios de socorro e de assistência, que sabe que a sua mente pode desagregar, limpar, restaurar, refazer e curar. Isso que é o Espiritismo. A ciência aplicada, a ciência espírita realizando dentro dos nossos lares os fluidos curadores. Isso que é muito importante. E que Jesus nos abençoe